Agradecer primeiramente a Jesus por mais esta oportunidade. Agradecer à Mãe Maria, que tanto nos protege, e a espiritualidade que se faz presente, nos ajude aos trabalhos da casa desse dia. Que todos sejam amparados. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agradecemos as doações, que são sempre bem-vindas à casa. E a quem é a primeira vez que vem à casa, se quiser pegar a água para fluidificar, lá tem a água, coloque um nomezinho, tá? E tragam aqui na frente, porque à medida que vai trabalhando a casa, a espiritualidade também vai botando o remedinho necessário para cada um. Mas não esquecer de levar água, que tem gente que está esquecendo de levar água para casa, e aqui a gente não pode fazer nada com ela, só botar em plantinhas depois, ok? Obrigada. O palestrante hoje é Aloísio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar dividindo um pouco do conhecimento que a gente tem com vocês, né? Como eu sempre falo, ninguém sabe tudo, né? Nós estamos aí em evolução e estamos buscando aprender cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre o tema o perdão. Nós acabamos agora de fazer a oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso, a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então o próprio Jesus, né, nos ensina isso na oração do Pai Nosso. E tem uma passagem também lá em Mateus, no capítulo 18, onde o apóstolo Pedro pergunta para Jesus: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus fala 7 vezes não, 70 vezes 7. Então, olha a importância do perdão. Se Jesus já falava em 70 vezes 7, se na oração do Pai Nosso nós temos lá essa situação do perdão, perdoai as ofensas, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então isso nos leva ao conhecimento que talvez a maior prova de qualquer espírito aqui presente nesse mundo é o perdão. Nossa maior prova, né? A gente fala que a gente veio para cá como espírito, nós somos espíritos encarnados, estamos num corpo e nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a maior prova que nós temos aqui nesse mundo de provas e expiações é o perdão. Mas, o que é o perdão? Perdão é eu esquecer? Não. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, é atropelada e fica numa cadeira de rodas, fica paraplégica. Ela pode perdoar a pessoa que atropelou, mas ela nunca vai esquecer. Quando ela olhar para as pernas dela, não vai estar mais as pernas normais, ela vai estar numa cadeira de rodas. E para aquela mãe que perde um filho, que alguém tira a vida do filho, ela pode perdoar a pessoa que matou, mas ela nunca vai esquecer. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é confiar.
Nós temos um relato de um médico, psicólogo, em que a paciente fala assim para ele no consultório: fui abusada pelo meu pai quando bebê, mas eu já perdoei. Eu vou viajar para os Estados Unidos e vou deixar minha filha de 3 anos com o meu pai. O que você acha? E o médico fala: não deixe. Por quê? Porque ele pode vir a fazer com a sua filha o que ele fez com você. Você perdoou, mas não quer dizer que você pode confiar. É a mesma situação de alguém que pede dinheiro emprestado a outra pessoa. E aí não paga e vai lá e pede perdão. Não posso pagar por isso, por aquilo. E a pessoa fala: tá bom, eu te perdoo. Ah, tá, então você empresta dinheiro novamente para mim? Não. Ah, então você não me perdoou? Não, eu te perdoei. Mas eu descobri que você não tem como honrar seus compromissos. Ou você não quer honrar seus compromissos. Então as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Perdão é reconciliar-se? Quando possível, sim. Mas às vezes a outra parte não nos permite reconciliar. E aí? Porque sempre no perdão tem 2 partes envolvidas. São 2 pessoas. Geralmente uma acha que é a vítima, quando na verdade os 2 são vítimas. E os 2 são os algozes, como a gente fala, né? Porque é sempre assim, né? Culpa é do outro. A culpa é do outro, ele é culpado, mas eu não vejo os meus efeitos. Mas então, como é que eu vou perdoar? É difícil, né? Então, assim, o perdão não acontece assim: acontece alguma coisa comigo, aí a outra parte tu me perdoa, te perdoo, sim. Não. Às vezes eu posso falar para a pessoa: me dá um tempo. Eu tenho que digerir essa situação. Então o perdão, ele não é uma atitude assim, momentânea. Você me perdoa? Perdoo. E aí tem aquela pessoa que acha assim: então como todo mundo tem que perdoar, então eu vou aprontar com todo mundo, né? Todo mundo tem que perdoar. E aí a pessoa faz uma vez, aí alguém perdoa. Aí vai lá, faz de novo, aí alguém perdoa. Então fica fazendo o tempo todo algo de errado, porque sabe que vai ser perdoado. Jesus, quando esteve aqui na Terra, isso está na Bíblia, ele perdoava a pessoa e dizia assim: vá e não peques mais. Então às vezes a pessoa fala assim: mas fulano já me perdoou. Não quer dizer que ele te perdoou, que ele está concordando com a tua atitude. Porque tem gente que acha assim: se perdoou, concordou. Então se eu trair e a pessoa perdoou, eu posso trair de novo, porque a pessoa está aceitando aquilo. Se eu peguei dinheiro emprestado e não paguei e a pessoa perdoou, eu posso pegar dinheiro emprestado novamente e não pagar, porque a pessoa, para ela, não tem problema. E não é assim. E aí às vezes a pessoa: mas eu já pedi perdão, a pessoa me perdoou, e eu já pedi perdão a Deus também. Mas o que consiste o perdão? O perdão, na verdade, consiste em eu mudar a minha atitude. Porque se eu não mudar a minha atitude, eu não vou obter o perdão. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz, eu não vou ter o perdão. Mas a pessoa me perdoou, então eu estou perdoado. A pessoa perdoou. O vínculo dela comigo, ela desfez. Mas ficou na minha consciência o que eu fiz para ela. E hoje eu posso até achar que o que eu fiz para ela é uma coisa normal. Só que o dia que eu for fazer um exame de consciência, eu vou verificar assim: como eu fiz mal para aquela pessoa. Como eu prejudiquei aquela pessoa. E aí? Porque às vezes o que acontece, né? A pessoa não tem a oportunidade de encontrar novamente a pessoa e pedir perdão. Mas a pessoa, no seu sentimento, no seu pensamento, ela pode perdoar. Não tem necessidade, às vezes, claro, se ela conseguir falar com outra pessoa, ótimo.
está demonstrando humildade. Mas a pessoa pode dizer também assim, não te perdoo. Mas aí é um problema da outra pessoa, e não seu. Então o perdão, ele é um processo, como eu estava falando, ele não é uma atitude, ele é um processo em que você vai procurar cessar o ódio e o rancor que você tem da outra pessoa. Você não vai esquecer. Você não vai, mas também você não vai lembrar com ódio e com rancor. Vamos dar um exemplo. O menino em casa, fazendo arte, pulando, e a mãe diz, não, filho, não fica pulando dentro de casa, vai quebrar as coisas. Aí o menino acaba quebrando um vaso, que a mãe gosta muito, e quebra o vaso. A mãe fica enfurecida, vai lá, dá uma surra no menino. A mãe fica enfurecida com o menino fica enfurecido com a mãe porque apanhou, e fica aquela situação. Passa a infância, passa a adolescência, já na fase adulta, filho e mãe vão lembrar isso e vão até dar risada. Ah, porque lembra, mãe, quando eu quebrei o teu vaso, tu fosse lá, pegasse uma vara e desse uma surra em mim. E a mãe, pois é, tu era um menino muito levado. Então a lembrança fica, mas nesse sentido, sem ódio, sem vingança. Ele não vai deixar de amar a mãe por causa disso. A mãe também não vai deixar de amar o filho por causa disso. Então por isso que a gente fala que perdoar não é esquecer. Você vai lembrar. Só que você não vai guardar a mágoa, você não vai guardar o ódio da pessoa. Você simplesmente vai cessar o sentimento de vingança, de ódio e de dor. E como perdoar é um processo, então às vezes pode levar um determinado tempo. Por quê? Porque nós temos que entender que nós estamos todos aqui para evoluir. Então eu tenho que entender que aquela pessoa que fez algo que me prejudicou, ela também está no processo de evolução, como eu também. Mas isso não me dá o direito, nem o direito a outra pessoa, de querer, como a gente fala, aprontar com todo mundo, né? Ah, porque eu estou em evolução, todo mundo tem que perdoar, então eu vou aprontar, porque todo mundo vai me perdoar. Porque está escrito que tem que perdoar. A pessoa tem que mudar a sua conduta. Esse é o verdadeiro perdão. E mudar a sua conduta, às vezes não vai conseguir corrigir o erro com a pessoa que prejudicou. Mas as próximas pessoas vai agir diferente. E aí é que começa o auto-perdão, que a gente fala. A pessoa muda a sua atitude e começa a agir diferente. Tem uma história, falando em processo de perdão, houve um casamento lá no Oriente, e lá no Oriente, quando tem um casamento, o filho tem que levar a mãe para morar com ele. E a nora já não gostava da sogra por algumas situações. Ela tinha ódio da sogra. E aí casou e ela e o marido foram morar com a sogra. E além da sogra morar junto, segundo a tradição lá da região, quem manda na casa é a sogra. Então a noiva, no caso, né, que ficou esposa, pensou assim, eu vou matar essa minha sogra. Eu já não gosto dela, e a gente ficar entre quatro paredes e ela me dando ordens, eu não vou suportar isso. Aí ela foi no mercado, numa loja, foi lá, falou com o seu Salim e explicou a situação para o seu Salim. Aí o seu Salim pegou, deu um frasco para ela e disse, aqui está o veneno. Mas tu vai ter que fazer da seguinte forma. Tu vai ter que fazer um chá para ela, todo dia, e pingar uma gotinha desse líquido no chá. E aí você vai ter que oferecer o chá para ela, você vai ter que conversar com ela, e você vai ter que tratar ela bem. Porque quando ela vier a falecer, eles não podem desconfiar de você. E esse veneno aqui, ele vai matando aos poucos. Vai levar uns 3 meses. Mas você tem que fazer assim. Não levantar suspeita, tratar ela bem, fazer o chá todo dia, botar uma gotinha e oferecer para ela. E conversar com ela, enfim. Ela foi para casa, né? Toda esperançosa, e começou a seguir
o que o seu Salim lá tinha falado. Todo dia fazia o chá, botava uma gotinha, sentava com a sogra, conversava com a sogra bebia o chá, né? E ela tratando bem a sogra. Então passou um mês, passou 2 meses. Quando entrou no 3º mês, ela já tinha virado amiga da sogra. Porque as conversas e a convivência fez com que ela visse na sogra uma pessoa que até então não tinha visto. Então ela foi correndo lá na venda, né, falar com o seu Salim. E aí ela chegou lá e disse assim: eu quero o antídoto. Ela disse assim: antídoto? Para quê? Não, é porque eu vim aqui, o senhor lembra, eu vim aqui, pedi um veneno, e o senhor me deu aquele frasco, e deu as orientações. Só que agora eu estou me dando muito bem com a minha sogra. Ela virou minha melhor amiga. E eu não quero mais que ela morra. Então eu preciso do antídoto para tirar o efeito do veneno. Aí o seu Salim olhou para ela e falou assim: eu sabia que isso ia acontecer. E na verdade aquela gotinha que eu te dei, aquele frasco que eu te dei, não é um veneno. Na verdade o que tinha dentro daquele frasco e aquele líquido se chama perdão. E o processo que você fez é o processo do perdão. Você começou a tratar bem a sua sogra, você começou a conversar com ela começou a conversar com você, e você viu nela uma outra pessoa que você não tinha visto até então. Então esse líquido que eu te dei nada mais é que o perdão. Então o perdão, na verdade, é esse processo que funciona mais ou menos como essa historinha aí, né? É um conta-gotas. É você indo, conhecendo as pessoas, você, no caso, se doando, né? Porque o perdão ele vem do latim, de uma palavra que se fala perdonare. Per seria inteiro e donare doação. E aí ficaria o significado doação por inteiro. Ou você se doar mais do que você se doaria normalmente. Então esse é o perdão. É você se doar para a pessoa de uma forma que você extrapola o que seria uma doação normal. E geralmente o que acontece? Né? A gente deu o exemplo da sogra aqui. Mas quantas pessoas têm problemas na família, né? Com pai, mãe, filho, filha, né? Sogra também, sogro, nora, genro. E a gente costuma falar, né? As nossas provas são geralmente com os nossos próximos. E os nossos próximos quem são? São a nossa família, né? São os familiares, são os vizinhos, são os colegas de trabalho, são às vezes o patrão, às vezes o funcionário. Esses são os nossos próximos. E são pessoas que vêm conosco para justamente passarem eles também e nós também por essa prova do perdão. Oi. Agora falasse do perdão de encarnado para encarnado. Sim. E aí a hora que acontece o desencarne de uma pessoa que não deu o perdão, como é que esse desencarnado chega no plano espiritual? Sem o perdão. Se ele não deu o perdão, ele teria que ter dado. Talvez ele vai ter que voltar novamente, né, e pedir perdão para a pessoa. Porque, como eu estava falando, talvez a nossa maior prova aqui seja o perdão. E se eu não perdoei? Eu vou desencarnar e não vou ter feito a prova. E aí? Talvez eu vou ter que voltar para pedir perdão. Porque se a nossa maior prova é o perdão, fala, Jana. E se for, no caso, ela disse, né? Desencarnado, levar a mágoa ainda do encarnado. Se for o contrário, aquele que está encarnado ainda ter que perdoar o desencarnado. Como funciona esse processo? Ele vai ter que, de uma forma, perdoar, porque esse desencarnado vai estar ligado a ele enquanto ele não perdoar. Porque, como eu falei do vínculo, né? Eu discuto com uma pessoa, eu tenho um problema com uma pessoa, se eu não perdoei ela, eu estou amarrado a ela, né? Eu estou acorrentado a ela. E se ela não me perdoou, ela está acorrentada a mim. Então, no momento que eu perdoo, eu quebro essa corrente. E se o outro não me perdoar, ele fica preso a essa corrente. Então, é como a gente fala, né? Se o outro não gosta de mim, o problema é dele. Mas se eu não gosto do outro, o problema é meu. E se ele não perdoa também, o problema é dele.
Se ele não perdoa, também o problema é dele. Porque, na verdade, nós estamos aqui, né? É uma prova, Porque o perdão. acontece, né? Às vezes tu perdoar e a outra pessoa não aceitar. Não aceitar. Teu perdão. Mas o encarnado tem mais chance de perdoar o desencarnado, porque ele está aqui, está consciente, então ele teria que fazer o quê? Nas orações? Nas orações, sim. Até porque enquanto ele não perdoar, ele vai ficar amarrado, acorrentado a esse desencarnado, né? E a mesma coisa o desencarnado com o encarnado. Né? Então a gente aprende também que o perdão é um pré-requisito, né? Para quem, assim, uma definição de pré-requisito, né? Por exemplo, você está na escola, então para você aprender a tabuada de 2, você tem que primeiro aprender a de 1, né? Depois, antes de aprender a de 3, tem que aprender a de 2. Então, assim, é um pré-requisito. Mas o perdão é um pré-requisito para quê? Para que eu possa me libertar. Se eu perdoar o outro, a gente falou em corrente aqui, né? Eu estou me libertando. Eu estou me libertando para viver uma vida mais leve, para evoluir. Agora, enquanto que eu não perdoo o outro, eu fico com esse pré-requisito e a minha vida eu não consigo evoluir espiritualmente, né? Eu não consigo dar seguimento à minha vida de uma forma como eu vim para cá para fazer. Então, e se o outro não me perdoa, aí também ele fica acorrentado a isso e também não consegue evoluir. Então, a nossa maior prova nessa vida é o perdão. E as pessoas que a gente veio e são próximos a nós, com certeza, nós viemos para a prova do perdão e eles também. Só que às vezes a gente não se dá conta disso, né? E como a Lourdete falou, às vezes a pessoa desencarna e não perdoa, e aí? A dívida continua, porque na verdade é uma dívida, né? Até tem muita gente que reza o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, né? Como nós perdoamos nossos devedores. É uma dívida que a pessoa tem, que eu tenho com essas pessoas, e eles têm comigo, e eu tenho que liberar eles. Eu tenho que perdoá-los, para que eu possa seguir na minha evolução e eles também. Então a gente vem, nessa vida, a gente vem rodeado dessas pessoas que eu preciso perdoar e eles precisam me perdoar. Houve alguma situação lá no passado, lá em outra vida, que nós não nos perdoamos. Talvez eu era filho do meu filho e agora eu vim como pai dele. E aí nós temos que nos perdoar. Ou mãe, ou sogro, ou sogra, enfim, vizinho, parente. Uma situação que a gente viveu e a gente não perdoou. Então viemos novamente, às vezes com as posições invertidas, né? Filho-pai, pai-filho, para aprender a perdoar. Por isso que Jesus fala lá, 70 vezes 7. E por isso que está na oração do Pai Nosso também. Então essa é a nossa maior prova nessa terra, de provas e expiações, é perdoar. Perdoar. Perdoar sempre. Por quê? Porque eu vou deixar o outro livre. Toda vez que eu não perdoo, e eu vou me libertar. Toda vez que eu não perdoo, eu estou ficando preso. Eu fico preso a alguém. E toda vez que o outro não me perdoa, ele também fica preso. Só que se eu perdoar ele é que vai ficar preso, acorrentado sozinho. Eu vou, no caso, cortar a corrente. Eu vou me libertar. E é essa a situação. Por isso que a gente fala assim, é interessante se reconciliar? Mas às vezes não dá. Às vezes a outra parte não quer. Às vezes a outra parte não tem, você não tem a oportunidade de encontrar a outra parte e pedir perdão para ela. Ou vice-versa. E aí? Mas você vai perdoar no seu pensamento, no seu sentimento. Você não vai mais querer a vingança, o ódio. Ele fez isso comigo, eu quero que alguém faça também. Ou eu vou lá fazer também. Nos tempos primitivos, né? Era olho por olho, dente por dente. Então, alguém cortava a minha mão e ia lá cortar a mão dele também. E assim. Depois, com o passar dos tempos, os espíritos, né, foram evoluindo
E aí próprio Jesus veio nos passar esse ensinamento. Eu não posso combater o mal com o mal. Eu preciso combater o mal com o bem. Mas como nós falamos, né? Eu vou perdoar, eu vou esquecer? Não, não vou esquecer. Mas também não vou lembrar com ódio e com vingança. Eu vou cessar o meu sentimento de ódio e de vingança. Como aquela história que eu contei ali da mulher e da sogra, né? Ela cessou o sentimento dela de ódio e de vingança. E aí Jesus fala, né, lá no Evangelho, tem a passagem que ele fala assim, ofereça outra face, né? Mas o que será a outra face? A outra face pode ser a tua face interior. Mostre para a pessoa que você está evoluído, que você está mais evoluído do que ela. Nós estamos aqui em evolução. Então, às vezes, a outra pessoa, o outro espírito não está tão evoluído. E não vai entender. Mas quer dizer, eu vou perdoar, posso perdoar, mas não vou esquecer. Posso perdoar, mas não vou confiar mais. Mas então você não me perdoou. Não, eu te perdoei. Mas como dizem, né? Errar é humano. Errar 2 vezes é burrice. Né? Então as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Mas então você não quer mais fazer isso, então é porque você não me perdoa. Não, eu te perdoo. Só que eu não quero que você caia no mesmo erro comigo. Então não é... E as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas aprontam, né? E sempre alguém está ali passando a mão na cabeça, perdoando, e aí aquilo para a pessoa já vira um hábito, né? Não, todo mundo me perdoa, então eu vou continuar fazendo. E não é por aí, né? Quem vai ficar com o débito, né? A gente estava falando das dívidas, é a pessoa que está fazendo. Talvez só no momento que é que a consciência dela vai mostrar para ela tudo que ela fez com os outros, quanto ela prejudicou, né? Quanto ela magoou, e na cabeça dela aquilo era normal, né? Porque eu sou uma pessoa esperta, né? Em terra de cego quem tem um olho é rei, e assim vai, né? Só que ela está acarretando dívidas. Enquanto que as vítimas, vamos dizer assim, né? Em partes, né? Porque a gente sabe também que ninguém é vítima, né? Que às vezes, né, a gente já falou aqui, eu quero que falem o que eu quero ouvir, né? E aí às vezes a pessoa mente, né? Você vai comprar uma roupa, né? As mulheres principalmente, né? A vendedora, como essa roupa ficou bonita em você. Né? Mas é o que a pessoa queria ouvir no momento. Então, o que acontece? As pessoas têm uma carência. Eu falo de mulher, mas homem também, né? Carro, né? Como você fica bem nesse carro, né? Mentira. Né? Quer dizer, mas é o que eu queria ouvir. Ele não está falando uma mentira. É uma mentira que eu quero ouvir. Então as pessoas às vezes se iludem, né? As pessoas querem que os outros falem o que ela quer ouvir. E aí quando alguém fala uma verdade, aí a pessoa, esse aí não gosta de mim, né? Esse aí não é meu amigo. Meu amigo é quem concorda comigo, né? Quem fala as coisas que eu quero ouvir, né? E aí o que acontece? Aí o que acontece? As pessoas falam assim, meu melhor amigo fez isso comigo. Mas será que ele era teu melhor amigo? Sim, ele sempre concordava comigo. Então é teu melhor amigo quem concorda contigo. Sim, ele não podia ter feito isso comigo. Então, e aí onde as pessoas se iludem, né? Mas por quê? Aí vão dizer assim, a culpa é do outro, porque ele mentiu, ele me enganou. Não, mas você deu margem. Você queria só ouvir coisas boas. Quem falava a verdade, você se distanciava. Para você, eles não eram seus amigos, né? Aí tem um ditado que diz, né? É melhor uma triste verdade do que uma alegre mentira, né? Então a pessoa mesmo fica naquele ambiente em que ela quer ser iludida. E aí às vezes a pessoa fala assim, a pessoa me enganou. Mas será que te enganou mesmo? Ou você deixou se enganar pela pessoa? Tudo bem que isso não dá o direito do outro de fazer isso. Mas como a gente fala, né? A vítima sempre sou eu, né? O outro é que foi o algoz, né? A vítima é sempre eu. Eu sempre sou inocente, sou culpado, sou
O outro é culpado e eu sou inocente. Mas eu tive minha participação. Eu dei abertura para isso. Eu quis frequentar esse ambiente em que eu só ia ouvir coisas que me agradassem. E me distanciei daqueles que falavam coisas que eu não queria, mas que eram verdade. E aí, depois, aquela situação, né? Ah, o meu melhor amigo fez isso, mas ele era teu melhor amigo? Ah, era, sim, sempre concordava comigo, sempre fazia isso, fazia tudo o que eu queria e tal. Mas isso é ser melhor amigo? Não. Melhor amigo mostra. Isso. Então, assim. Parte boa e a ruim. Então, a nossa maior prova é o perdão. E isso começa lá atrás, quando a gente vai se envolvendo com essas pessoas que a gente acha, né, que são nossos amigos, que só querem nos agradar, enfim. E aí, quando acontece uma situação dessa, aí a pessoa, não, eu fui vítima, né, fui enganado. Mas na verdade é aquela coisa, né? Para brigar precisam dois, né? Então ninguém briga sozinho. Sempre tem as duas partes, né? E tem a terceira parte também, né? Tem a parte da pessoa que criou a situação, da outra que participou, e uma visão dos dois, né? Do ambiente, né? O que levou a isso, né? O que levou a essa situação? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Então, eu posso escolher entre ter pessoas que vão falar para mim o que realmente eu preciso ouvir, e vão ter aquelas pessoas que vão falar para mim o que eu quero ouvir. E geralmente, isso eu não vamos dizer assim, não saio desse grupo, mas assim, eu prefiro ouvir o que eu quero ouvir do que aquilo que eu realmente tenho que ouvir, né? Porque a verdade dói, né? E às vezes a pessoa não está preparada. E aí a pessoa se distancia de quem fala a verdade. Tem até uma música hoje que fala assim, né? Que a criança cresceu e aí houve uma desilusão amorosa. E aí ele fala que quando era criança, né, era tudo mais fácil. E aí ele fala assim, né, que é muito melhor um joelho ralado, a dor de um joelho ralado, do que um coração partido, né? Mas é justamente isso, né? Mas é porque a gente cresce e às vezes procura esses caminhos da gente ouvir o que a gente quer ouvir, e não o que a gente precisa ouvir. E aí a gente mesmo acaba sendo o causador e ao mesmo tempo a vítima das nossas situações, né? Mas para a gente sempre vê, não, eu sou a vítima, eu sou inocente e o outro fez aquilo. Então o perdão, o que é? O perdão é um processo de eu entender que o outro está em evolução. Como eu estou em evolução, o outro está em evolução. E se todos estamos em evolução, todos podemos errar. Eu posso errar, o outro pode errar. Só que é um processo que às vezes você leva tempo, né? Como eu falei, não é uma atitude, né? Alguém vai fazer algo com você e no mesmo instante, não, está perdoado, está tudo certo. Não, você vai ter que digerir aquilo, tal. Mas o importante é que você faça essa análise de pensar, e se fosse você que estivesse no lugar do outro? E se fosse ele que estivesse no seu lugar? Teve uma situação aí, acho que foi ano passado, ali em Goiânia, que um jovem matou vários outros colegas de classe dentro da sala, né, levou uma arma. E aí, uma coisa que chamou a atenção foi o depoimento dos pais de um jovem que faleceu, que morreu ali. Que os pais falavam assim, nós perdoamos o rapaz que fez isso. E nós não queríamos estar no lugar do rapaz que fez isso e dos pais dele. Então, olha que atitude, né? Perderam o filho ali. Claro, a dor do filho que morreu, isso ninguém vai tirar. Né? Porque perdoar não tira dor. Perdoar não tira dor. Você sempre vai lembrar. Mas o teu sentimento de vingança, de ódio, isso você vai cessar. Você vai lembrar como uma dor, você vai lembrar como alguma coisa ruim, mas não com aquela sensação de vingança e de ódio.
Ok? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então vamos encerrar, né? Já é 25 para as 8. Ok, obrigado. Agradecemos o esclarecimento, a palestra do Aloísio, né? Palestrante Aloísio. Como é muito bom uma palestra bem estudada, que possa nos esclarecer as nossas dúvidas. E sempre temos que lembrar uma das correntes que a gente sempre toca nos nossos estudos, além do perdão do outro, é eu me perdoar também, né? Um dos principais é eu me perdoar. Eu não me julgar, eu me perdoar. Independente do que a gente tenha feito. Eu não me prender naquele momento, naquela situação. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer aquilo? Uma das situações que a gente sempre coloca nos meus atendimentos é por que eu não me perdoo? Por que eu fico toda a vida na minha mente me prendendo àquela situação? O que isso tem a ver comigo? Que desligamento é esse? Que ligamento é esse que eu não consigo me desligar daquela situação? Independente que seja. Nós estamos aqui sempre para aprender um com o outro. Eu aprendo com o Aloísio. Quando eu falava nos primeiros atendimentos, que ele veio aqui, eu disse, eu tenho muita coisa para aprender contigo. Ele disse, meu Deus, eu tenho para te ensinar? Eu disse, tem. Eu disse, como tem? Assim como eu aprendo com a dona Sinova, a persistência dela, de ir em vários médicos, vários lugares, eu aprendo com ela. Eu tenho que aprender com ela. Como eu aprendo com a Ieda, ela sempre persistindo, vamos por aqui, vamos por lá. Ela parece aquele gato que pula dos 7 cantos, né? Sempre cercando. Faz isso, faz aquilo, e faz aquele outro. Quem conhece a Ieda já conhece um pouco do coração dela. Porque a gente que é médio, a gente anda, parece assim, às vezes guiado pela mão. Levado assim, né, Luiz? E a gente não sabe para qual é o rumo que vai. Hoje eu atendo aqui, hoje eu atendo ali, vem cá e vão lá. Isso é muito doação. A Ieda tem uma agenda para Blumenau que ela, 4 meses antes, ela já pergunta qual é as datas. Ela diz, meu Deus, não sei se semana que vem eu estou vivo. E ela fica me cobrando. Não, daqui 4 meses, qual é o dia que tu vai vir aqui em Blumenau? Eu disse, eu não sei se eu vou estar vivo daqui. Nem semana que vem. Ela me cobra lá, que a gente tem essa certeza, né? E vivo agora. Procuro perdoar, não me apegar. Se alguém tem alguma coisa contra mim, fique com ele lá. Os nós, os cadeados, as correntes ficam presas com ele. Eu não tenho nada a ver. Eu liberto. E a gente tem que fazer isso na vida da gente. Se libertar. Uma das técnicas que eu sempre utilizo é o perdão. Você perdoa e se perdoa. Principalmente eu me perdoar. Se eu quero me curar de qualquer coisa, eu tenho que me perdoar. Mesmo sabendo que eu tenho que me melhorar. Seja qual defeito que for. Eu sei de meus defeitos, eu sou igual a todo mundo. Igual ao Luísio, igual a todos vocês. Eu sou cheio de defeitos. Eu acho que por isso que eu estou aqui. Tenho mais defeitos que vocês. Mas o principal de tudo é eu me perdoar. Eu não carregar isso comigo. Esse peso. É isso que a gente tem que fazer. Não carregar o peso. É tirar aquele peso e já fica ali. Eu me perdoando. É um dos princípios. Jesus, lá na passagem dele, ele falou, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Ele não falou, ame mais o próximo. E a maneira de eu me amar é eu me perdoar. Eu saber que eu sou falho, que eu sou pequeno. Em todos os momentos da minha vida. Todos. E quando eu me perdoo, eu cresço. E quando eu me vejo crescendo, eu começo a ter uma oportunidade em amar mais. É essa doação. O princípio é esse. Por isso que hoje a gente consegue atender tanta gente que vem de todos os lugares. Eu amar o próximo como a mim mesmo. Não amar mais o outro nem mais eu. Mas eu tenho que me amar. Eu tenho que me perdoar.
independente do que eu tenha feito. Independente. Esse é o perdão. Eu me perdoar também, eu me amando. Eu sabendo que eu sou pequeno, que eu sou falho. Mas o importante é eu me amar. É um processo. É difícil, não é fácil. Por isso que a gente está aqui na escola. Está aprendendo. A doutrina espírita é uma escola. Para mim também. Eu aprendo com o Luiz e eu aprendo com cada um de vocês. Eu sempre falo o Luiz de exemplo porque ele é um exemplo. Se vocês tiverem um tempo, uma oportunidade de conhecer o Luiz, ele pode contar a história da vida dele para vocês. E eu acho que a vida dele, como a Dona Sinova, são exemplos. Né? Como cada um da gente é exemplo. Se a gente vir aqui na frente contar a nossa história, a nossa vida também é um exemplo. Mas eu tenho que superar, eu tenho que sair da trincheira, tenho que me amar. Vamos encerrar este momento, fechando os olhos, colocando as mãos abertas sobre os joelhos, com muita tranquilidade, possamos, através do nosso pensamento, ouvir a nossa respiração. Sentimos nós mesmos dentro de nós. Vamos nesse momento se imaginando numa estação de trem, bem tranquilos, ali em pé, esperando as portas do vagão que está na nossa frente se abrirem. Vamos imaginando lentamente, com muita tranquilidade, as portas se abrindo e vamos entrando neste vagão. Neste vagão vamos encontrar todos os nossos entes queridos que em algum momento já partiram, já desencarnados. Com muita leveza, podemos ouvi-los falar com nós na nossa mente, recebendo um abraço e um recado, com a mesma leveza. Vamos observando nos outros bancos, mesmo em pé no corredor, vamos revendo nossos entes queridos que mais amamos, nossos amigos, nossos parentes, nossos avós, nossa mãe, nosso pai. É momento de você rever todos. É soado o apito, informando que as portas estão se fechando e é dado início em mais uma trajetória. E mentalmente você vai se entregando neste vagão e vai matando a saudade dos seus entes, vai sentindo eles conversar com você. Só se dê essa oportunidade. Você tem que se dar a oportunidade. Já afastado da estação do trem, fazendo uma curva acentuada à direita, de onde estamos sentados, na janela, observamos a locomotiva lá na frente, a Maria Fumaça. E ela vai saindo uma fumaça bem branquinha. Esta fumaça, ela vai subindo lentamente para as nuvens.
onde só existe carga negativa, levaremos lá para sua casa, fazer a limpeza, tirando o negativo de lá e levando a nuvenzinha, que é só carga positiva, limpando. Imagine aquele nevoeirozinho. Mentalmente você leve lá na sua casa, para que possa tudo na sua vida acontecer. Vamos transformar o negativo em positivo. Imaginamos essa nuvem de carga positiva circulando na sua sala. E vamos passando para outros cômodos. Mentalmente, imaginamos ela circulando na cozinha, na lavanderia. Levamos no corredor, nos banheiros. No quarto das crianças. E por último, leve no seu quarto. Imagine o guarda-roupa aberto, ela circulando, aquela nuvenzinha que é só carga positiva entre as roupas, debaixo da cama. Tirando todo o negativo e só deixando carga positiva para que as coisas boas fluam na sua vida. Se você lembrar em algum momento de um ente querido seu, leve essa nuvem na casa dele. Se lembrar por dentro da casa como é que é, passa a nuvem nos cômodos. Vai estar limpando. Vai tirando o negativo e vai botando o positivo. Agora, em algum momento, se não lembra, basta circular por fora. Ou até mesmo lembrar da face do rosto dele. Limpando todo negativo como fosse o sangue do Cordeiro, fazendo um sinal de Jesus naquele lar, naquele ambiente, para que nada nem ninguém possa penetrar ali, nada de negativo. É soado um apito, avisando que estamos se aproximando da próxima estação. É momento de mentalmente abraçarmos nossos entes queridos e falarmos mentalmente o quanto nós amamos e o quanto eles ainda são importantes para nós. Mas não com tristeza, mas com orgulho, com leveza no coração, que um dia estaremos juntos, que possamos fazer parte dessa energia positiva. É soado mais um apito da locomotiva e vamos sentindo o trem diminuir a velocidade rapidamente. Inicia-se a manobra junto à próxima estação. Estação essa onde iremos descer.
Vamos nos despedindo. Lentamente vamos abrindo os olhos, vamos voltando para o centro. Vamos se sentindo mais leves. Todos bem? Vamos dar início aos nossos trabalhos. Sejam bem-vindos à Casa de Fátima. Logo aqui atrás tem um cafezinho para vocês. Fique à vontade. E para quem tem a oportunidade de estar escutando e vendo, essa técnica dá para ser utilizada mesmo pela internet. Quem acompanha, quem vê sempre, né? Mentalmente dá para seguir e acompanhar os nossos trabalhos pela internet. Sejam bem-vindos, fiquem todos à vontade.